Como é fazer medicina na UFRJ Campus Macaé? Olá, meu nome é Milena Duarte, eu sou estudante de medicina aqui da UFRJ do Campus Macaé. Estou no 8º período, finalizando o 4º ano de graduação e logo entrando no internato. Eu fui aprovada em 2022.2, então no SISU do meio do ano, com 814,59 pontos de média ponderada. Isso fez com que eu passasse na chamada regular. A UFRJ Macaé era uma das 5 opções de faculdade que eu tinha certeza que eu iria caso eu passasse. Basicamente, a gente tem um curso com metodologia tradicional, não é PBL, então vocês vão ter aulas tradicionais, como as aulas do ensino médio, mas agora para um nível superior. Eu vou começar então falando sobre ensino. Eu considero que a gente tem uma carga teórica muito forte, o nosso ciclo básico é bem completo, dinâmico, didático, pesado também ao mesmo tempo. Na minha época, eu senti um pouquinho de falta de uma carga prática maior, mas isso é muito raro nos cursos de medicina no geral. Agora, no ciclo clínico, a gente tem semestres que a gente tem uma carga prática gigantesca, como o 6º semestre, que a gente vai para as UBSs, ESFs, todos os dias, ou então para ambulatórios, ou para atividades hospitalares. E a gente tem semestres como o 7º semestre, por exemplo, que a gente tem uma carga teórica muito mais intensa do que uma carga prática. Então, ao longo do ciclo clínico, eu senti um pouquinho de falta de uma maior uniformidade entre as atividades práticas e teóricas. A gente normalmente tem semestres com muita bagagem teórica e pouca prática, ou muita prática, e ao mesmo tempo com muita teórica também. Falando sobre uma diversidade recente em termos de ensino, a gente enfrentou um problema que muitas universidades de interior passam, que é a falta de professores. Acabou faltando professor em 3 disciplinas e isso, graças a Deus, se resolveu nas últimas semanas com um concurso que foi aberto, em que a gente teve a ocupação de algumas dessas vagas. Então, para as próximas turmas, provavelmente isso não será um problema, mas é sempre interessante a gente vir para um curso de interior tendo a noção de que no interior também estão menos especialistas e às vezes a gente simplesmente não tem um profissional para ocupar essa vaga de professor universitário, não tem procura às vezes. Isso ocorreu com 3 matérias durante a minha graduação. Eu estudei por fora durante todo o tempo para conseguir sanar essa dificuldade. Eu estudei por fora, eu busquei cursinho, fui ler a apostila do Estratégia Média, fui assistir vídeos na plataforma. É algo que você consegue pegar por fora. Esse é um problema que está sendo gradualmente resolvido aqui em Macaé, mas fica esse aviso para quem for fazer a faculdade no interior do país. Outra percepção agora é sobre a cidade de Macaé, falando agora sobre interior de fato, né? Macaé é uma cidade do interior do Rio, com litoral, com belas praias. Aquele sonho de sair da prova da faculdade e cair no mar é totalmente real aqui em Macaé. Eu sou mineira, então vir para uma cidade de praia para mim foi muito divertido. Foi um sonho realizado. Vou ser muito sincera para vocês que hoje o que eu mais gosto na UFRJ Macaé é Macaé. A localização da faculdade é muito boa. É uma cidade calma, tranquila e segura. Eu tenho uma experiência vivendo em São Paulo, vivi em São Paulo por 10 anos, e eu sou de uma cidade de 5.000 habitantes no interior de Minas Gerais. Então eu vivi 2 polos muito diferentes para conseguir te passar a percepção de que Macaé é hoje, em 2025, quase 2026, durante a produção desse vídeo, que Macaé é uma cidade hoje segura, tá? Nunca passei por nenhuma experiência de assalto. É importante lembrar que a faculdade fica em uma região nobre da cidade, que é o bairro da Granja dos Cavaleiros, que é próximo à praia, como eu citei, que é um point da cidade, próximo à orla, e a maioria dos estudantes moram em bairros como Cavaleiros, Granja, Glória, Riviera, que são bairros de classe média alta. Então eu trago para vocês essa percepção de que a segurança pública ao redor da faculdade, na região que entremeia a faculdade, é bem efetiva. Não posso falar sobre bairros mais distantes, para quem está pensando em morar mais longe. Quanto a custo de vida em Macaé, custo de vida de aluguel não muda muito quanto a grandes cidades, tá? Então, assim, não pense que vai ir para Macaé porque é interior e o custo de vida vai ser menor do que o da capital. Eu não vou dizer que é igual ou maior, porque realmente é difícil comparar qualquer cidade com o custo de vida de São Paulo, de Rio de Janeiro. Dá sim para economizar aqui. Todos
habitantes de Macaé, moradores de Macaé, têm direito ao cartão Macaé, que é o cartão de ônibus, que você consegue pagar só R$ 1 na passagem. A gente também tem aqui na faculdade a possibilidade do bandejão por R$ 2, café da manhã por R$ 2 e janta por R$ 2. Então, assim, pelo menos as refeições você já sabe que vai garantir com valor bem ok, bem tranquilo, assim como o deslocamento. Sobre as práticas aqui em Macaé, é muito importante entender que nós não temos um hospital universitário. Não há planos atualmente de criação de um hospital universitário em Macaé. Não que eu saiba, pelo menos. Então, o vestibulando que presta prova para cá, que quer aplicar para cá no Enem, tem que entender que Macaé é uma cidade em que a gente tem uma rede municipal bem legal que funciona com serviços públicos e privados, nosso principal campo de práticas, que é o HPM, mas que não tem um hospital universitário. Então, a gente acaba não vendo muitos casos raros, como você veria em um hospital altamente acadêmico, né? Então, a gente vê muito, muito, muito o básico, o todo dia, aqueles casos que a população tem com maior prevalência. A gente vê muita hipertensão, diabetes, as doenças mais prevalentes. Isso faz com que geralmente a gente saia com uma bagagem muito legal, porque basicamente a gente não está se preparando para doenças raras, mas sim para doenças que a população brasileira tem aos montes. Isso faz com que muitos dos nossos formandos brilhem principalmente na atuação na atenção primária. Falando dos nossos formandos em específico, a gente tem diversos formandos que passaram em residências muito legais, em concursos públicos muito bacanas. Inclusive, a gente tem uma residência aqui em Macaé, que não é da UFRJ, é da Secretaria de Saúde daqui de Macaé, mas uma residência também bem legal, que pode ser uma oportunidade para quem quiser continuar em Macaé depois. A grande maioria dos nossos formandos, fazendo balanço aqui, com informações retiradas do Instagram, da bio dos formandos, e não de uma pesquisa científica nem nada, acabou indo fazer residência em serviços muito legais no Rio de Janeiro. Eu já vi alguns também que foram fazer residência em faculdades bem conceituadas em São Paulo. Estou falando disso em específico porque é algo que eu desejo futuramente, então eu fico caçando por aí. Agora eu vou soltar uns fatos rápidos aqui, meio sem categoria, mas coisas que eu tô lembrando. Primeiro, atividades extracurriculares. Eu acho relativamente fácil de conseguir aqui em Macaé, então construir o currículo, pensando em análise curricular para residência. Assim, eu entrei em uma iniciação científica no primeiro semestre de graduação, o que eu sei que em outras faculdades é muito difícil. Grande parte dos alunos se inserem em uma iniciação científica pela primeira vez no segundo semestre, porque a gente tem um sistema aqui chamado PINC, que, aliás, vocês conseguem acessar na internet. Coloque assim, PINC UFRJ Macaé, ou PINC UFRJ, e vai aparecer as principais temáticas de pesquisa que a gente desenvolve aqui em Macaé, e você consegue submeter a sua inscrição para participar da IC direto na plataforma do PINC. Nós somos turmas pequenas. A minha turma, por exemplo, tem 23 alunos, a minha turma veterana tem 24, então a gente consegue ter um contato bem próximo com os professores. Vagas de monitoria. A gente também não tem dificuldade normalmente de passar em monitoria, de ter uma monitoria no currículo. É claro que uma monitoria com bolsa é mais concorrida, mas, assim, se você correr atrás, se você estiver precisando de uma bolsa, aqui em Macaé você tanto consegue por meio de auxílios, quanto fazer uma networking com os professores. Eu sou bolsista, por exemplo, de extensão desde o terceiro semestre da faculdade, agora eu tô no oitavo, e não foi uma luta conseguir uma bolsa, é claro. Vai ter uma grande parte das pessoas que não vão ser bolsistas durante a graduação, envolve muita sorte também, não vou negar, mas eu acredito que não é algo também impossível aqui na UFRJ Macaé. Quanto a vagas de monitoria voluntárias, por exemplo, é bem tranquilo, porque nós somos poucos alunos no total, né? A dúvida que muita gente tem é sobre ligas acadêmicas. Tem ligas acadêmicas muito boas em Macaé. Não é uma burocracia também para você fazer uma liga aqui, é bem tranquilo. Eu montei uma liga junto com outro estudante no semestre passado, que é uma liga sobre gestão, carreira médica e finanças, e foi muito tranquilo. Fizemos um super aulão inaugural. Então, ainda que você chegue aqui em Macaé e não tenha uma liga daquela subespecialidade que você queria,
saiba que você pode montar uma liga com outros estudantes e funciona, dá certo, porque aqui em Macaé os profissionais, os médicos, normalmente são muito engajados em participar dessas atividades com a gente. Professores, eles são didáticos, não são? A grande maioria sim, as nossas aulas são muito boas. Como a gente tem novamente, turmas pequenas, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue pedir materiais para os professores, o que é muito interessante. A maioria das pessoas em Macaé é bem receptiva, não é difícil de fazer amigos aqui na faculdade, você vai invariavelmente achar o seu grupinho. Agora, falando de horários, nós, nos primeiros semestres, temos uma rotina que consiste em começar às 8 horas as aulas e terminar por volta de 4h30 até 5h30, 6 horas. Nos outros semestres, isso se torna muito difícil de ser previsto, porque você começa a se envolver em atividades extracurriculares, e elas ocorrem depois das aulas. Então, já perdi as contas de quantas vezes eu saí da UFRJ 9h30, 10 horas, mas porque eu quis. Porque eu queria fazer aquilo, porque era algo que eu gostava muito. Então, é cansativo em carga horária? Sim. Na maior parte dos dias a gente vai ficar no mínimo 8 horas na faculdade. No entanto, tem dias e dias, às vezes a gente não vai ter aula no turno da tarde, a gente não vai ter aula no turno da manhã, e às vezes a gente vai ter aula de manhã, de tarde, e vai ter muitas aulas à noite também. Ou então, dependendo do semestre, a gente vai ter uma atividade prática à noite, no contraturno, que é obrigatório, que a gente tem que ir. Então, isso é muito variável. Uma coisa interessante é que eu acredito que quem vem aqui para Macaé e tem vontade de seguir na área de saúde materno-infantil, saúde da mulher, pediatria, ginecologia e obstetrícia, encontra um local muito frutífero para o conhecimento. Bem legal, assim, os profissionais aceitam que a gente acompanhe os atendimentos, procedimentos desde cedo. Isso também vale para quem quer cirurgia. É relativamente tranquilo da gente entrar em cirurgias aqui na rede municipal. Muita gente tem esse medo por não termos o hospital universitário, né? Mas os médicos daqui de Macaé, os profissionais, são muito abertos à nossa participação. É só conversar com eles por fora que você sempre consegue acompanhar. Também para a galera que quer neurologia, a gente tem um ambulatório aqui maravilhoso, que para mim foi o ambulatório mais legal da faculdade. Ainda que eu não seja a maior fã de neuro, eu aprendi a gostar. E como eu citei, a área de pediatria, de GO também é muito legal. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido sanar as principais dúvidas, mas se vocês tiverem algum comentário a fazer, alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Esse daqui na tela é o meu Instagram, eu vou deixar aqui como forma de contato também. Lembrando que vocês têm que se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Vou falar um pouquinho mais sobre a Faculdade de Medicina aqui em Macaé. Então, se vocês não quiserem perder nada, se inscrevam e ativem também as notificações. Beijinhos, tchau, tchau!